Oi pessoal, meu nome é Simônia Queiroz, eu sou produtora executiva da Queiroz Filmes, sou também atriz, comediante, influencer, gosto muito de redes sociais e a gente tá aí pra tudo, a gente serve tudo, de tudo a gente faz um pouco, aqui é multimídia, tá? A gente lava, seca, cozinha, serve cafezinho, já tô falando pros meninos aqui que se eles quiserem que eu participe aqui das próximas produções deles, venho pra cá, faço de tudo um pouco, a gente é multi. Simônia, como é que você identificou que precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo e não focar só na sua carreira em específico, uma coisa específica? Na verdade, eu me formei em artes cênicas e lá na minha própria faculdade de artes cênicas a gente experimentava várias coisas. A gente experimentava direção, a gente experimentava dramaturgia, a gente experimentava atuação, experimentava produção. E aí, quando a gente chegava mais ou menos no terceiro ano, os próprios professores iam falando o que a gente tinha mais aptidão, né? Eu gostava muito de atuar e eu era muito boa sempre de produzir, mas não era uma coisa que ninguém gosta de fazer, ninguém quer produzir. O povo só quer dirigir e interpretar, ninguém quer produzir. E eu era boa nisso e aí a coisa foi fluindo. No início eu só produzia coisas minhas, né? A minha empresa, a base começou assim, eu comecei produzindo teatro e coisas, né, vídeos curtos para mim, com personagens para mim, mas depois disso a empresa foi tomando um outro rumo, eu fui me especializando, estudando, fui me desapegando um pouco, fui gostando de produzir de verdade e hoje eu prezo muito mais os projetos, então, aliás, a maioria dos projetos eu nem atuo mais. Porque eu sempre estou mais preocupada com o que é melhor para o projeto. E por que você se afastou da atuação? Eu não me afastei, eu continuo, né? Mas hoje eu faço mais stand-up. Então eu tenho vários shows de stand-up aí por Brasília, faço aqui, faço no Rio, faço em São Paulo. E também a questão das redes sociais, do conteúdo que eu produzo nas minhas redes sociais, me preenche bastante essa parte de atuação. Porque as pessoas não sabem, mas dá um trabalho tremendo. Então, ainda mais agora que a gente tem várias redes sociais diferentes, você não pode postar a mesma coisa em uma e outra. Então, acaba que isso me satisfaz como atriz, porque eu produzo muito conteúdo para as minhas redes. E a minha parte de audiovisual, eu tô dedicada à produção. Mas, quem quiser me chamar para fazer curta, viu? Curtas, longas, médias, séries, estamos aí. E como é que foi o seu primeiro contato com o cinema e o que te fez querer continuar aqui? Então, foi justamente nessa escola de artes que eu tive, lá eu já fazia muita publicidade em São Paulo, eu comecei como modelo e gostava muito de set, gente, gostava muito de câmera, só que eu sou alta, não sei se vocês perceberam, e o pessoal insistia para que eu fosse modelo de passarela, e eu achava aquilo horroroso, porque eu tinha que ficar parado e de lá para cá, e eu acho que assim, na atuação no set eu gostava mais porque eu me sentia mais à vontade. Eu sempre gostei, e sempre fui muito envolvida com as pessoas do meio e sempre me oferecendo para trabalhar, sempre trabalhando. Comecei bem de baixo, praticamente entendo um pouquinho de toda a cadeia, né, de toda a cadeia do audiovisual, porque eu trabalhei em várias funções, mas eu acho que eu me descobri mesmo fazendo essa parte de business, de gestão mesmo, de economia criativa, que foi onde eu me especializei. E qual é o maior desafio para uma produtora trabalhar aqui dentro de Brasília, no mercado de Brasília? Eu acho que assim, o mercado já está bem mais consolidado. A gente tem muito mais lugares para trabalhar. Eu acho que o grande desafio é justamente você ter oportunidade de trabalhar, porque são poucas produções. E acaba que a produtora que está aqui acaba indo para São Paulo, acaba indo para outro lugar, por oportunidade mesmo de trabalho, por a gente não ter o fluxo de trabalho que tem, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que você sai de uma produção, vai para outra e você consegue viver simplesmente só disso. Você não tem essa necessidade que eu vejo que assim, muitas pessoas ainda têm de ter um outro emprego, né? De ter um emprego paralelo. Eu, graças a Deus, por fazer muitas coisas, eu acabo me sustentando assim com isso, porque eu não faço uma coisa só. Mas eu vejo que é complicado em Brasília, não é um mercado assim sólido o suficiente para que você fique só nele, né? Saindo de um filme ou de uma série, de uma produção para outra, como é em São Paulo, que é o tempo todo. Uma coisa que a gente aprendeu com essas gravações do Quadradinho em Cena foi que boa parte das produções executivas são feitas por mulheres, e isso reflete muito o cinema brasileiro? Eu acho que sim, eu acho que Brasília tem uma raiz nordestina muito forte, e eu acho que para fazer produção executiva a gente tem que ter esse pulso, porque, querendo ou não, a gente está no Goiás, então a gente enfrenta muito preconceito,
é difícil, é desconfortável. Nas minhas primeiras produções, eu cheguei a contratar assistentes homens para falar o que eu queria falar, porque se eu chegasse no set e desse um comando, fosse assim, ó, hoje não podemos atrasar o set, eles simplesmente não me ouviam, então eu tinha que falar para o meu assistente passar para eles, existia isso. Então, precisa ter pulso, porque não é uma coisa fácil, é um cargo realmente de chefia e precisa ser meio faca na bota, assim. Eu me orgulho muito de estar aqui em Brasília e de ver que a gente tem muitas produtoras executivas mulheres. Não é assim, nem mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, se você pegar a proporção é totalmente diferente. É um fenômeno que acontece em Brasília e eu acho que é por causa disso, que a gente que é curtido, no leite da onça. E assim, também foi uma coisa que eu também fui mudando com o tempo, porque eu também tinha esse preconceito no início, eu falava, gosto mais de trabalhar com homem, quero mais trabalhar com homem. E eu fui mudando isso também durante a minha jornada, no sentido de observar que às vezes a mulher estava ali, a mulher diretora, ou a mulher assistente, ou a mulher fotógrafa, ela estava sempre numa segunda posição, por uma questão que ela estava sempre cumprindo funções de assistência, mas nunca de protagonismo, entendeu? Uhum. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, inclusive o pessoal aqui da Ceilândia, a Natália Brum, que trabalha aqui na Ceilândia, comecei a realmente ir atrás de diretoras mulheres, diretoras de fotografia, mulheres, como a Dani Azul, que eu também já vou fazer um trabalho com ela. Estou sempre de olho, assim, diretoras tanto cinematográficas quanto diretores de fotografia, cargos de liderança femininos dentro de set, porque eu comecei a ver que elas ocupavam sempre essa função de assistente. A Natália Brum, a gente também tem um episódio com ela. Tem? Eles vão fazer agora um curta chamado Jonas e a gente estava comentando sobre esse curta. Adoro a Natália. Aí outra pergunta eu também queria saber, essa aqui não vai pro episódio não, essa primeira que eu fiz vai. Sobre o que você gostaria de falar, porque você quer falar alguma coisa, eu sei. E aí, o que a gente pode abordar durante o episódio? Que você quer muito falar. Quando você falou assim, eu quero falar quadradinho em cena, você falou, eu quero falar sobre isso. Eu acho que assim, eu acho que é falar um pouco sobre uma coisa que norteia muito a minha carreira como um todo, que hoje a gente não é uma coisa só, e eu não sofro por conta disso, entendeu? Eu acho que essa coisa da gente ser várias coisas ao mesmo tempo, do próprio celular ter várias funções ao mesmo tempo, as pessoas acabam fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não é uma coisa estanque, inclusive do formato. Eu trabalho muito eu gosto muito de trabalhar com streaming, com internet, com redes sociais, e eu vejo muito o futuro do audiovisual também nesses lugares, não só restrito às salas de cinema ou às meio convencionais de exibição de filme, entendeu? E eu acho que isso é um ponto bom. Além de produtora executiva, você faz o quê? Influência, TikTok e... Faço stand-up, sou atriz e desenvolvo projeto, eu faço gestão de projeto. Talvez seria bom a gente falar que assim, a minha produção executiva ela é um pouco diferente da produção, por exemplo, das meninas da Gancho de Nuvem, acho que da própria Dani. Eu sou mais gestora de conteúdo, assim, por exemplo, eu pego você tem um argumento que eu acho interessante, eu pego esse seu argumento, vou atrás de dinheiro para desenvolver com os roteiristas e fazer desse argumento algum projeto forte para que a gente possa caminhar com eles, entendeu? Então, da minha empresa, desse pool de projetos, eu tenho projetos, por exemplo, exclusivamente de séries só para redes sociais, tem um projeto de game, tem projetos de gênero, de terror. Então, assim, a minha produtora, especificamente, ela é bem voltada para isso. Legal. Para novas mídias, entendeu? Aí meu marido fica lá com os filmes dele, assim, super artístico, que eu sei que vocês gostam. Eu fui mostrar pro meu pai aqui no PSU, meu pai falou assim, minha filha, o que aconteceu com vocês? Vocês estavam sem dinheiro para colorir o filme do Jimmy? Preto e branco, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro, filha. Aproveitando, falando um pouco sobre Brasília, eu queria falar um pouco sobre a sua escolha de locação, que é o Cine Expressão, e como isso tem uma grande relevância na sua vida. Tem muita relevância, gente, porque eu nasci aqui, cresci aqui, minha família ainda, boa parte, mora aqui, os que não moram aqui, na verdade, moram muito próximos daqui, eu tenho uma tia da M-Norte, tenho um parente na Samambaia, ali embaixo na Ceilândia Norte, minha mãe continua morando ali no PSU, venho muito para cá, então a Ceilândia para mim sempre foi um lugar vivo, de muita música, muito forró, muito hip hop,
E era engraçado que quando eu ia para a parte central, ali para as asas, as pessoas falavam da Ceilândia sempre como um lugar violento, um lugar triste, um lugar feio. E a minha Ceilândia não é assim, a minha Ceilândia é assim, ela é colorida, ela é animada, final de semana você tem carro de som na rua, ela é barulhenta, ela tem as suas questões, claro, mas eu acho que ela é muito mais colorida do que se imagina, assim, muito mais vibrante. E o que desafio você encontrou saindo daqui para se tornar uma produtora executiva? Por incrível que pareça, era uma coisa que eu estava até conversando. Agora me lembrei disso, vou contar isso para você. Por exemplo, antes, a gente, lá em São Paulo, eu tinha muita dificuldade de fazer comercial de TV com fala. Eles gostavam muito de mim, mas eles falavam assim, o seu sotaque não combina muito com você. Então eu acho que isso é uma coisa que vem mudando, mas aí quando eu ouço a Juliette, por exemplo, falando que foi dublar um desenho infantil e pediram para ela neutralizar o sotaque, eu falei, putz, cara, isso acontecia direto comigo. Eu falei, não acredito que isso está acontecendo até hoje. Essa coisa de achar assim, que o Brasil, ele só é São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vê muito isso, né? Isso está mudando nas produções, nas novelas. Parecia que o Brasil só tinha ou o sotaque paulista ou o sotaque carioca, que não existia um outro Brasil, que não existia singularidade, que esse Brasil que a gente vive aqui, que eu falo que é o nosso Brasil profundo, nosso Brasil do interior, ele simplesmente era menor ou não era relevante, entendeu? E hoje eu acho que tanto o Nordeste como o Centro-Oeste aqui, a gente está mostrando que a gente tem uma cultura própria, a gente tem força e a gente tem linguagens próprias e que está aí para o mundo inteiro ver aí o sucesso do Pantanal, novelas extremamente regionais, músicas regionais, né? Então tô bem feliz com essa retomada assim, do interior do Brasil, tomando de conta. Uhum. E um pouco da sua história para se tornar uma produtora executiva saindo daqui de Ceilândia. Olha, eu acho que estudar, querer, né? Produtor executivo, ele tem que se dedicar muito, não só se dedicar no estudo e dedicar também na hora do trabalho, é um esforço assim herculano, porque o produtor executivo no Brasil, ele aglomera muitas coisas, é diferente de um produtor executivo de TV de fora, onde você tem lá o produtor executivo, aí você tem o produtor de base, por exemplo, é como eu estou falando, nós aqui somos todas chamadas de produtora executiva, mas cada uma tem uma qualidade. Tanto quando às vezes eu vou trabalhar, eu faço parceria com elas, porque tem aquele produtor executivo que é o produtor que vai para o set, que vai tocar o set, né? E que vai organizar aquelas coisas. Tem o produtor que ele vai montar o projeto bem antes dele ganhar. E tem aquele produtor que vai vender o projeto, né? Eu acho que eu sou mais uma produtora que trabalha na ideia inicial e na venda desse projeto, né? E que faz essa ponte para vender o projeto. Eu não sou tanto uma produtora de base, mas eu gosto de trabalhar em todas as... Gosto não, preciso. A gente precisa trabalhar, a gente precisa aprender de tudo, né? Aprender como funciona, aprender de tudo dentro de um set. O grande desafio é que realmente a gente trabalha com orçamentos muito enxutos, muito pequenos, e fazer isso caber na diária de trabalho. Audiovisual é uma coisa muito cara, as pessoas não têm ideia assim, de quanto é cara. E eu penso muito sobre isso, inclusive, em meios de deixar o set mais ágil, mais leve, mais rápido, menos gastador, e fazer com que caiba nos nossos pequenos orçamentos e que floresça grandes produções. Esse é um grande desafio. Quais são os requisitos para trabalhar com você? Para mim, olha, eu gosto de gente nova. Adoro gente nova, adoro gente cabeça aberta. E gosto de gente que seja, assim, que saiba fazer várias coisas e que é isso, não tenha medo, assim, de arriscar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa bagagem, um certo estudo para saber fazer a coisa bem feita. Por exemplo, se eu estou ali com um diretor de fotografia, saiba enquadrar. Se eu estou com um técnico de som, saiba microfonar. Tenha a coisa básica, porque... eu já tive muitos problemas nos meus filmes e é uma coisa que eu também brigo muito lá dentro do FAC, que eu venho brigando, a profissionalização do setor. Porque se fala muito, volto de novo, se fala muito de diretor, de roteirista, se fala muito pouco de técnicos do audiovisual. Pessoas da sonoplastia, pessoas da elétrica. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu atraso o set meu se eu não tenho o Messias, que é um profissional muito importante aqui. Por quê? Porque é uma coisa... mega importante, você chega num lugar, você coloca um monte de luz, você pode queimar a praça inteira, assim, né, a questão elétrica.
E a gente não tem essas pessoas formadas aqui, pessoas que estão acostumadas com o dia a dia do set e têm agilidade para isso. Ou você tem aquela pessoa que é mais lenta, que vem no mercado de publicidade, que aí você fica lá, né, não falando mal, mas você tá lá, você tem bastante dinheiro e você fica uma semana para gravar um comercial de 30 segundos, entendeu? É uma realidade totalmente diferente da nossa, que é um cinema mais de guerrilha, um cinema mais de dia a dia. Então precisa ter essa malandragem, vamos dizer assim, essa malícia. Quando a gente envia um projeto para um produtor executivo, ele tem uma grande missão de dar voz para a gente, para o nosso projeto. E como você se sente de ser esse meio para dar voz para pessoas de Brasília? Eu brigo muito assim, para dar voz para os projetos. O que rola às vezes é porque também eu me sinto numa responsabilidade muito grande. Tanto que às vezes eu pego um projeto, eu sei que o projeto é bom, mas eu sei que o meu estilo, as coisas que eu gosto e o meu estilo de venda, o meu estilo de contato não vai contemplar aquele projeto. Então eu falo, procura fulano, que eu acho que ele é uma pessoa mais adequada para tocar o seu projeto do que eu. Ou procura ciclano, né? Porque, como eu te falei, eu, por exemplo, tenho uma linha muito mais voltada para uma coisa mais pop, mais comercial, mais de gênero. Às vezes você tem um filme que é mais de festival. Então, acho que a primeira coisa é identificar assim, um produto que você tem e trabalhar, gente, colocar nos editais, porque projeto não se faz assim de cara. Você tem que ir amadurecendo ele, escreve uma vez, aí bota, aí pega de novo, aí escreve no outro, até começar a rolar, entendeu? Eu acho que é se inscrever no máximo de coisas possíveis para deixar, porque o projeto vai ficando redondo, ele vai tomando um corpo, e não apegar só a uma ideia. E como é que é o processo dentro do Cine Brasília de aprovação do festival? Assim, a gente se reúne, né? As comissões se reúnem e aí você vê todos os filmes. A gente divide os filmes, mas a gente tem acesso a todos os filmes e aí a gente vai se reunindo e vai falando. Por exemplo, você ficou com 10 filmes para assistir, aí você vai falando os que você gosta. Eu também posso entrar lá nos seus e assistir, entendeu? Todo mundo, um vai assistir, um tem os seus filmes de obrigação de assistir, isso quando tem muitos filmes inscritos, como aconteceu agora, né? Teve essa represália aí de filmes por conta da pandemia, muita gente não quis colocar no online, então imagina, tá um desespero. Um desespero de ver. Eu fico de noite lá, tipo um zumbi, tô tipo assim, sabe, zumbi. E como é que tá a expectativa para esse festival agora, desse ano? Cara, eu tô muito feliz. E muito orgulhosa, principalmente porque eu tô no júri da Mostra Brasília e eu vi tanta coisa boa, inclusive a gente tá tipo assim, implorando para aumentar o número de filmes selecionados, assim, tá difícil, assim, eu vi um salto tão grande, assim, do que era, sei lá, 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, e de ver as obras agora. Eu não sei o que vai ser das obras para frente, né, porque aí já vai ser já né, as coisas que foram feitas, porque o que a gente está pegando agora é reflexo de 3, 4 anos atrás, coisas que começaram 3, 4 anos atrás, mas muita coisa boa, gente. A gente está com um cinema muito potente, muito plural, sabe, assim, é bom ver isso, assim, se ver representado, assim, ver outros lugares, outras paisagens de Brasília, porque é isso também que eu te falo. Amo toda aquela coisa da esplanada, do plano, mas às vezes eu sinto falta de ver a grande Brasília, ver uma praça, assim, numa locação, ver outras partes de Brasília que não são conhecidas, assim, por um grande público. Uma coisa que eu sinto muita falta mesmo é se sentir representado na tela, porque eu sou morador do Gama, então eu identifico um pouco com a periferia e o que falta de incentivo para voltar, porque a gente teve uma época que a gente representava muito a periferia, mas hoje em dia a gente meio que está diminuindo bastante as produções. Tá, então, por isso, tá diminuindo bastante as produções, mas eu acho isso, você como morador do Gama, assim, a gente tem vontade de ver, sabe? Não vejo alguma coisa que vem, sei lá, do Gama, de Sobradinho, ou na Samambaia, ou aqui, eu falo, ai, tipo, sabe, vamos, que bom, sabe, que tem outras coisas. E é uma vibe totalmente diferente, você é de lá, você sabe disso. A nossa vibe é outra, assim, a nossa vibe da Grande Brasília é diferente da vibe. E não que uma seja melhor do que a outra, mas é legal, é legal. Eu acho que precisa realmente, eu brigo por esses espaços, para que essas obras tenham espaços. Mas é claro que filme bom é filme bom, né, ninguém vai discutir isso, mas tô bem contente, tô bem feliz, assim, com a quantidade de coisa boa
sido feita, né? Fora do eixo, vamos dizer assim. Voltando a falar um pouquinho sobre a periferia, eu queria falar para quem não sabe, para quem não conhece, o verdadeiro objetivo do espaço do Jovem de Expressão em relação ao cinema. Eu acho que o Jovem de Expressão é aquela coisa que é a mais incrível que a gente pode ter, sabe? Assim, que acolhe mesmo o jovem e acolhe de tudo. Tem um acolhimento enorme aqui da comunidade LGBTQI, não sei se vocês sabem. Eles fazem programas, tanto de educação com as famílias, tem um acolhimento, né? Eles têm cursos de audiovisual, eles têm cursos de música. Então, assim, é a transformação mesmo através da arte, sabe? Eu também trabalho com... eu presto serviço, né, para a Núbia, do Lumiarte. Ela também tem uma ONG que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade, né, que, por exemplo, foram presos, jovens ainda, e depois voltam para cá e acaba reincidindo na marginalidade. Então, eu acho que o Jovem de Expressão, ele ajuda esse jovem a tomar um rumo, assim, antes dele se perder totalmente, sabe? Antes dele... Porque é muito sedutor também. A gente acha que não, quem está longe fala, não, é muito sedutor quando você está aqui. O crime, ele é muito sedutor. Ele te oferece festa, ele te oferece dinheiro, ele te oferece, né, bebidas, coisas boas, coisas que você não tem acesso, coisas que você está privado, e quando você é adolescente você quer muitas coisas ali. Então, eu acho que o Jovem de Expressão faz realmente um trabalho social, assim, de dar um propósito na vida dessa comunidade, e impacta a família inteira. É isso que eu acho incrível. Agora, caminhando para o final, voltando a falar sobre produção executiva, o que você diria para uma nova geração que queira se tornar produtor executivo? Ainda mais aqui dentro de Brasília, o que eles têm que se preparar? Gente, eu acho que vocês têm que, na minha concepção, eu acho que tem que ir para o digital. Tem que shortcuts, aprender a fazer formatos que vão para essas mídias. Eu acho que o futuro vai ser muito em cima de tela de celular e de telas menores. E eu acho que essa galera, vocês que estão vindo agora, trabalhar conteúdo para isso, entendeu? Curtas metragens, formatos menores que caibam dentro desse formato de mídia digital. É claro que se vocês gostarem de cinema tradicional também tem espaço para isso, tem espaço para todo mundo, gente. Mas eu acho que essas produções que viralizam, principalmente agora assistindo, né, a Mostra Brasília, eu tô vendo como a gente tá gostando de ver aquele ator que é mais real, sabe, assim, aquele ator que não é tão montado, sabe, assim. Eu não sei se a gente tá assistindo tantos stories, tá mais gostoso de ver. Acho que a gente tá privilegiando mais a verdade do que o acting, né? O acting forçado, sabe assim. Agora, já caminhando pro final, eu deixo duas perguntas para o final, que é seu filme favorito da vida. Da vida? Eita, eu tenho tantos. E o seu cineasta que você admira muito aqui dentro de Brasília. Olha, eu gosto muito, gente, do Antonioni, porque eu acho que ele tem essa coisa meio doc-ficção, que me agrada bastante, sabe? O primeiro filme dele, colorido, que é o Deserto Vermelho, é um filme que eu sou muito apaixonada, muito apaixonada. E escolher um cineasta aqui de Brasília. Agora vocês botaram no sal, né, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser 3? Ai, 3, vai, pode. Tem que falar do meu marido, né, Jimmy Figueiredo. Senão, minha filha, eu sou expulsa de casa. O disquite vem daqui a pouco. Meu marido, Jimmy Figueiredo, que tem um trabalho artístico muito interessante, muito relevante, tem uma linguagem própria, um cinema autoral belíssimo. Eu acho que a Cibele Amaral, que eu acho que é uma mulher muito potente também, tem um cinema muito inventivo. Um cinema diferente, né, que flerta com gênero, com sci-fi, com terror, com comédia. Acho os filmes dela muito interessantes, as temáticas que ela aborda bem fora do comum. E não posso deixar, né, gente, minha puxozinha, a Adirley Queiroz. Nossa, grande Adirley. Como é que é um casamento de artistas? Terrível. Não, eu acho que assim, claro que tem que ter uma hora que as coisas se misturam, né, e dá um certo fight, porque somos um casal de artistas, mas vemos a arte de forma diferente, mas tem um seu lado bom, são complementares, né.
Eu acho que o meu marido, ele tem essa coisa mais artística, mais idílica, vamos dizer assim, que eu acho super bonita e super presente, né? Super emana, né? O real sentido que a gente fala de sétima arte. Eu sou uma pessoa mais do povão, eu gosto de botar um celular e filmar, gosto de fazer umas coisas mais pop, entendeu? Assim, mais linguagens mais atuais, assim, então eu tô mais para isso. Nas minhas produções eu busco mais isso. Tá bom, então é isso. Muito obrigado pela conversa. Obrigada, gente. E tem outra coisa. Logo mais vou estar filmando. Acompanha aí, tá? Vou estar fazendo um streaming, uma série interessantíssima do Goiás, Santa Dica. Vai sair aonde? A gente vai filmar por aqui, ou em Lagolândia, em alguma comunidade próxima daqui. É uma história real de uma mulher incrível, 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 que viveu aqui no início do século. E ela era uma líder, e ela era tida como o Antônio Conselheiro de Sais do Goiás, e ninguém conhece essa história. Então estou muito orgulhosa de estar levando essa história aqui, de certa forma, de Brasília e do Goiás para. Você pode aproveitar um pouquinho mais do tempo para falar sobre ela. É? Sim. Então, gente, a Santa Dica, ela foi isso, foi uma espécie de Joana d'Arc aqui do Goiás. Eu descobri essa história fazendo pesquisas, porque eu gosto muito de estudar a história do Goiás, estudar, né, coisas daqui, coisas que não são ditas. E aí eu me deparei com a história da Santa Dica e eu falei, gente, como ninguém conhece essa mulher? Como ninguém sabe da história dessa mulher? Nem a gente aqui do Goiás sabe da história dessa mulher. Uma líder, teve mais de 5.000 pessoas na comunidade dela, essa cidade existiu, tá? Virou uma cidade fantasma. E ela tipo, governava essa cidade, tinha uma forte influência, inclusive política, sabe? Chegou a conhecer o Prestes, tinha entrou em guerra com alguns coronéis. Então é uma história de uma mulher de empoderamento feminino no início do século, de 1900. Então a gente vai trazer isso hoje para os dias atuais. Estamos aí em fase de adaptação. Iríamos filmar por agora, mas tivemos que parar por conta de eleição política, mas ano que vem. Incrível, eu gostei muito. Achei isso. E vai ser e a minha proposta é fazer com atores daqui, tá? Uhum. Pessoas daqui, todo mundo daqui, gente, eu quero todo mundo daqui, então quem quiser, tá, eu vou trabalhar com pessoas locais. Tem informações? Já tem um quarto, quinto assistente? Não tenho nada, só tem uma diretora e o produtor. Tem a diretora que é a Rafaela Camelo, que eu acho que vocês conhecem, e o produtor que é o Jimmy, que tá me ajudando. Então, os únicos cargos, nem atriz, nem assistente. Tem a Natália tá de assistente também. Natália Brum? Que legal. A Natália Brum tá no meu projeto. Ela vai fazer. Tem alguma dica que você daria para mulheres e para pessoas que estão começando a produção? Produção é uma coisa que eu acho que é igual direção, né? Você tem que ter o dom, mas você tem que estudar um pouco, assim. Eu acho que você tem que entender o que você é bom na produção. É isso que eu tô te falando. É que produção a gente sempre coloca no mesmo gargalo, mas a produção ela é dividida, né? Tem a pessoa que fica mais com a parte artística, coordenando sala, que nos Estados Unidos é uma função que eles chamam de showrunning, né? Que aqui no Brasil a gente nem tem essa função. Tem aquela produtora que é mais pegar mesmo o projeto e tocar pra frente. Tem aquela produtora que ela faz o business e toca pra frente. Tem aquela produtora que se mete no meio do conteúdo. Tem umas que não se metem. Eu me meto muito no meio do conteúdo. Eu sou um pouco chata no caso disso. Porque eu pego o projeto e aí eu vou mexer. Tipo, falar, isso aqui não rola, isso aqui não tem. Agora tem produtor que não. Tem produtor que só quer pegar o projeto ali e vender, enquadrar ali, fazer o orçamento, não tá preocupado com a linguagem artística do produto. Mas eu acho que falta profissional ainda de produção no mercado. Ninguém quer fazer essa parte, não. Eu vou deixar esse finalzinho, esse espaço para você ficar à vontade para divulgar. Se você quer ser encontrado nas suas redes sociais. Quero ser encontrada por vocês, público do Quadradinho. Vem cá, Ali! Quero encontrar por vocês. @SimoneA com IA, Queiroz com Z, tá? Me procurem, vocês me acham aí. Se não for Simone Queiroz, tá Si Queiroz Oficial, mas no Instagram tá Simone Queiroz. Nas outras redes tá Si Queiroz. Vocês vão achar canal no YouTube, vão achar tudo. E podem falar comigo, eu sou super acessível, viu? Manda DM, fala comigo, eu converso com todo mundo. Pode falar comigo ao vivo também. Eu adoro. Seus projetos têm rede social? Então, os meus projetos, o que acontece? Como esse tá eu preciso definir, né? Porque tem streaming. Esse está com streaming com a Prime Box, que eles permitem que você já faça a rede social, você cuide. Tem lugares que não. Então, por exemplo, tem distribuidoras que não deixam você nem tirar foto do set de filmagem.
Você assina um termo lá e tudo. Eu fiz uma dancinha no TikTok aí um dia, tava dia 3 aí no filme da Sibeli, ela fez ela pagar 30 mil pessoas. Ah, meu Deus! Porque não pode, então assim, depende muito. Então eu tô analisando para ver se sou eu que vou cuidar dessa parte, se eles vão querer, porque às vezes eles gostam de fazer a divulgação só quando vai lançar o produto, às vezes não, às vezes gostam de fazendo antes. Aí depende só de direcionamento. Mas lá no meu eu sempre falo, os que eu posso falar, né? Os que tá na... Tem uns na encolha, porque aqui, minha filha, a gente faz de tudo. Tem uns na encolha, vários aí na encolha para 2023, né? Enquanto o povo tá vindo aí com milho, eu já tô com cuscuz já assando, né? Tem vários aí. Aguardem, me acompanhem nas redes sociais que eu falo. Eu faço para os seguidores isso, eu falo, vão acompanhando que vocês vão ver, vão acompanhando que vocês vão ver.